Uma pessoa escreveu uma carta. Nessa carta ele pergunta se somente a entrega é necessária. O trabalho fica completo se além da entrega nós temos fé, aspiração e se servimos. Só a entrega não basta, não. A entrega já é uma grande coisa. Mas sem a fé, sem a aspiração e sem o serviço, ela parece que não é completa. Seria bom que ele lesse os livros de Teresa de Ávila, principalmente o Caminho de Perfeição e as Sete Moradas. Só que nesses livros, onde ela usa a palavra Jesus, a gente troca por eu superior, que dá tudo certo. Quando ela usa a palavra Pai, você troca por mônada, que também dá tudo certo. E quando ela usa a palavra Deus, que ela usa muito, você troca por consciência única, pelo único, que aí vai ser muito benéfico. E como fazer para não ficar fanático, se eu só penso em seguir este caminho? Para não ficar fanático, a gente vai respeitando a forma de caminhar dos demais. Porque não existe um só caminho, mas existe um caminho para cada um. Cada um é o seu caminho. Então a gente é fanático quando acha que o próprio caminho é o único, ou é o melhor. Ou pior ainda, acha que o próprio caminho vai servir para o outro. Pode ser que o próprio caminho benéfico para nós seja o contrário para o outro, não seja aquilo que o outro precisa. Então, respeitando a forma dos demais caminharem, acho que não tem como ficar fanático. E também reconhecer que todos estão caminhando, mesmo quem não quer, mesmo quem não sabe que está caminhando, todos estão caminhando. Isto também a gente teria que chegar a reconhecer. E aí, fanatismo não existe essa palavra. E esta mesma pessoa pergunta se cada vida está identificada por um raio energético específico. E se este raio muda a cada encarnação. O raio da mônada não muda, não. O raio da mônada pode ser o mesmo desde o princípio. É raríssimo mudar o raio da mônada. Ou se muda, depois de muitos e muitos ciclos. Praticamente não muda. Do nosso ponto de vista, não muda. O da alma muda raramente, mas muda. O dos corpos pode mudar a cada encarnação. Então, a cada encarnação nós podemos ter um raio em um determinado corpo. Porque aí quem atrai este raio e quem colabora com este raio é a alma ou a mônada quando estão formando os corpos. Então, a alma pode atrair o raio mais adequado para fazer o corpo que ela precisa. Então, se uma alma vai ter uma encarnação de muita atividade, provavelmente esta situação vai atrair um terceiro raio para formar o corpo físico dela. Se esta alma vai ter uma encarnação que exija muito poder, muita força, muita determinação, então provavelmente esta situação vai atrair um corpo físico de primeiro raio. E assim por diante, segundo aquilo que a alma vem desenvolver naquela encarnação. Em geral, o corpo mental é formado nos raios ímpares, em geral, por causa das tarefas mentais, são mais adequadas aos raios ímpares. E em geral, o corpo emocional está em raios pares, segundo, quarto ou sexto, segundo a tarefa que deve cumprir. E o físico pode estar em qualquer raio. Mas isto não é fixo
E isto vai depender da necessidade ou da ação da mônada e da alma. Porque nós temos vários corpos, não temos um raio em cada corpo, e a nossa personalidade, isto é, o etérico, físico, astral, mental, à medida que vai se integrando, que vai sendo uma só força, que vai formando um núcleo integrado, não dividido, isto adquire um raio, isto manifesta um raio, independentemente do raio dos corpos. Agora, quando o raio da personalidade já é bem pronunciado, já está bem desenvolvido e manifesto, o raio dos corpos são só para manter os corpos na sua energia básica, mas não predominam mais. Então, uma personalidade já bem formada, já bem realizada, está num determinado raio, o mental, o emocional e o físico se manifestam naquele raio, livremente. Aí o raio, a energia do raio pode trabalhar com a personalidade, pode se manifestar através daquela personalidade, a energia do raio da personalidade. Independentemente de cada corpo ter o seu raio, que não predomina nunca sobre este, mas apoia este. Então, uma personalidade não integrada é uma personalidade que tem uma energia no físico, uma energia no emocional, outra energia no mental. Isto é uma personalidade não integrada. E essas energias podem estar trabalhando não integradamente. Quando a personalidade se integra, pode ser um raio diferente desses dos corpos. Mas aí o raio original dos corpos passam a apoiar, passam a colaborar com este outro. Agora, pode acontecer que durante a integração da personalidade, durante o processo de união da personalidade, que mude o raio de algum corpo. Pode mudar. Para ajudar nesta integração. Se uma personalidade decidiu se integrar, então se ela tiver um raio na mente oposto ao raio do emocional, a mônada pode mudar um deles, para que fiquem mais harmonizados na mesma vida, durante a vida. E esta mesma pessoa diz que primeiro dia que ela dormiu aqui em Figueira, que ela sonhou que um ser lhe entregava umas pedras e uma espada azul. E ela gostaria de saber o que isto significa. Então, estas pedras que lhe são entregues significam energias diferentes para a criação e para o serviço. E provavelmente predominando uma energia de terceiro raio, que ela recebeu quando chegou aqui para estar aqui. E a espada azul é uma energia de primeiro raio e uma energia de segundo, para que ela tenha uma proteção amorosa. Então esta pessoa entrou aqui e logo teve um encontro com o primeiro, com o segundo e com o terceiro raio, que são os raios fundamentais. Do terceiro, ela recebe energia para organização e para ação, e do primeiro e do segundo ela recebe uma proteção muito amorosa para o que ela precisar. Como saber qual é a nossa verdadeira tarefa? Há pessoas que estão esperando pela verdadeira tarefa sempre, porque elas têm uma forma de ver estas coisas, elas têm uma predileção não consciente por alguma tarefa e elas não são adaptáveis às tarefas. Então, com isso, elas criam esta ideia de que a sua verdadeira tarefa ainda não apareceu. Às vezes, a nossa verdadeira tarefa é fazer o que é necessário, é cumprir o que for necessário. Às vezes, a nossa verdadeira tarefa é suprir as necessidades. Isto é uma verdadeira tarefa. E não uma tarefa específica, uma tarefa em si. Porque quando nós temos uma tarefa naquela vida ou naquele momento, isto fica muito claro.
não só fica muito claro, como a tarefa aparece e a gente reconhece. Esses que ficam lutando com a tarefa realmente não estão ainda preparados para servir. Nós procuramos fazer o que é necessário, procuramos desempenhar aquilo que nos cabe, sem pensar qual é a nossa verdadeira tarefa. Porque a nossa verdadeira tarefa não é externa, não tem nada a ver com estas coisas. A tarefa de cada um é ser o que ele é em essência. Esta aqui é a tarefa. E essa é igual para todos e é a mesma para todos. Todo o resto é secundário. E todo o resto é para levar a isto. Todo o resto foi concebido para levar a isto. A você ser o que é na sua essência. A você manifestar a sua essência. E para isso qualquer tarefa serve. Inútil estar escolhendo, porque qualquer tarefa serve para você manifestar a sua essência. Então, às vezes, há lá um setor da vida que está precisando muito de uma energia como a sua. Então, aquilo é a sua tarefa naquele momento. Sua tarefa é se doar, sua tarefa é servir aqui fora, externamente. Mas a única tarefa que todos nós temos é ser aquilo que em essência somos. É chegar a manifestar isto, chegar a ser isto. E essa mesma pessoa diz que como se faz quando a gente recebe uma tarefa diferente daquela que nós sentimos em nosso coração. Precisa ver se é mesmo no coração que a gente está sentindo. Porque às vezes a gente sente um pouquinho mais aqui embaixo e pensa que é o coração. Aqui se confunde muito esta área. Quando a gente sente um pouco mais embaixo, aí não tem como confundir, a gente vê logo que não é o coração. Mas uns 2, 3 dedinhos embaixo do coração, a gente ainda confunde. Não é o coração, não. E se uma pessoa que passa um período em Figueira pode passar por uma transmutação e pode não sofrer transformações? Transformação é uma coisa que nós sempre estamos procurando. Agora, transmutação é uma coisa que não adianta a gente desejar, porque isso está sob outras leis, sob outros comandos. Isso não está sob o comando da personalidade. Então, se na nossa boa vontade, na nossa boa intenção, no nosso desejo humano, nós queremos nos transformar, isto é um caminho aberto para nós. Nós podemos nos transformar à vontade. Isto é muito positivo. Agora, para a transmutação, já precisa aí a colaboração de uma vontade maior em nós. Porque a transmutação, isto já subentende uma modificação profunda na energia de algum corpo ou de algum núcleo interno. E aí já precisa não só a vontade, como o consentimento do nosso ser maior. Então nós não temos nenhum poder sobre a lei da transmutação. A transmutação pode acontecer em nós para que a nossa mudança seja mais perfeita, seja maior. Sobre o que nós temos poder é sobre a nossa transformação. E em geral, quando nós nos transformamos muito, quando a nossa transformação é muito grande, vem a necessidade da transmutação. Porque a nossa consciência se transforma e algum corpo pode ter necessidade de transmutação para poder acompanhar esse ritmo transformativo. Então nós podemos invocar a transmutação se nós realmente nos transformamos. Mas se nós nos transformamos tanto que um determinado corpo não serve mais. Isto é uma forma de nós invocarmos, mas não temos poder. Podemos precisar de um corpo transmutado, podemos invocar e aquilo pode não acontecer, porque aquilo está regido por uma vontade maior. Aquilo está regido pela vontade da mônada. E esta pessoa está fazendo essas perguntas porque ela sente uma nova energia nela.
Quando os nossos corpos vão sendo transformados e quando a nossa energia vai sendo ajudada a ser o que ela deve ser, nós podemos ter a sensação de que está havendo uma troca de energias. Mas pode não estar acontecendo isso. Pode ser a nossa própria energia que está sendo reanimada. A nossa energia que não estava totalmente ativa, totalmente animada, ou nós estávamos com alguma energia semi-adormecida, e aquilo então começa a ter impulsos, começa a ser trabalhado, começa a ser reavivado. Então a gente pode ter a impressão de que houve uma troca de energias, mas nem sempre isto é assim. E o que acontece com uma pessoa que passa um tempo aqui em Figueira e quando volta à sua vida externa e às suas atividades que tinha e que não servem ao plano evolutivo, como vai ser? Bom, se nós reconhecemos a uma certa altura da vida que as nossas atividades não servem ao plano evolutivo, isto quer dizer que nós despertamos bastante naquela vida. Nós começamos a vida num certo ritmo e a uma certa altura descobrimos que aquilo não corresponde mais à nossa consciência. Isto quer dizer um considerável despertar, quer dizer um considerável progresso e uma certa abertura de visão e uma certa abertura de compreensão. Mas aí nós podemos, diante da situação na qual nos encontramos, ir ali dentro aplicando as coisas que aprendemos, aquilo que a nossa consciência já está indicando, com habilidade, porque a matéria não é flexível em geral, a matéria mental não é flexível, a matéria astral também é fluida, mas não é muito adaptável para grandes transformações. E a matéria física é a mais rígida de todas, é a mais resistente de todas. Então a consciência da gente muda rápido. A consciência da gente pode mudar com uma certa rapidez em relação ao material dos corpos e ao esquema de vida e à estrutura da vida. Então é preciso ir acompanhando a consciência e ir vendo onde pode aplicar a sua nova consciência. Às vezes não se pode aplicar de imediato num certo setor da vida, num determinado corpo. Mas aí a gente não desiste, a gente prossegue com paciência, com fé, com fidelidade e, se tiver que ser, um dia vai conseguir. Ou vai conseguindo isto gradualmente. O que acontece se aquilo que nos cabe transformar lá fora, fora de nós, se aquilo não aceita a transformação, o próprio destino, a própria vida nos tira dali. Ou faz uma mudança qualquer à maneira do destino. Às vezes nós não conseguimos mudar uma situação, mas se aquilo tiver que ser mudado, há forças maiores que a mudam, que a transformam. E quando nada acontece, é porque a gente tem que ficar diante daquilo como diante de uma prova, para ver se nós persistimos, para ver se nós temos paciência, para ver se nós aprendemos a lidar com aquilo e por tantas outras razões que a gente pode estar em prova. E embora as coisas não sejam de imediato como a gente está vendo e como a gente precisa executar, embora as coisas não sejam assim de imediato, isto não quer dizer que elas vão ficar fixas, porque nada é fixo, então a gente tem que ter isto bem presente sempre. E uma pessoa sente que deve cultivar algumas virtudes e ele gostaria de ter uma compreensão maior a respeito delas. Por exemplo, ele gostaria de trabalhar a fé, a esperança e a caridade. Fé e esperança são dois níveis completamente diferentes. A fé é um estado de uma alma já desperta e madura. Então a fé existe na alma. Se ela já despertou, se ela já amadureceu, então ela tem fé. Ela é fé. Fé quer dizer, tem consciência que existe,
tenha consciência da vida eterna. Tudo isto que a alma vai adquirindo, vai desenvolvendo, isto tudo forma nela a fé. Então a fé está na alma. Agora, se a alma ainda não resolveu estas coisas todas, então uma pessoa, por mais que procure a fé, não encontra, porque a fé ainda não está desenvolvida na alma. Mas quando uma pessoa começa a se preocupar pela fé, é porque algo nesse sentido já está desenvolvendo dentro da alma e já tem força. Então a fé não se busca na mente, não se busca no raciocínio, não se busca nos conceitos, nem nos sentimentos. A fé não tem nada a ver com isto. A fé é um outro nível. A fé é esta segurança que nós temos que existimos, que somos. E isto é uma coisa tão segura que nós somos, que nós existimos. E a partir daí não há mais dúvidas. Porque a única dúvida que se pode ter é se a gente é ou não é. Se a gente existe ou não existe. E muita gente tem esta dúvida. Tanto assim que a maioria ainda pronuncia esta frase, vou morrer, não é? Isto quer dizer que fé ainda está embrionária. Porque com a fé desenvolvida, ninguém diz que vai morrer. Ninguém acha que vai morrer e se aproxima deste momento de desencarnar com fé. Isto é, sabendo que ele é eternamente, que ele é sempre encarnado, desencarnado, em qualquer circunstância ele é. Então isto é fé. Enquanto isto não surge desta forma, enquanto isto não está tão presente que nada mais te abale, porque a fé faz com que você não se abale com mais nada. Quando isso está bem presente na alma, isto emerge, vem para a personalidade, então se tem uma pessoa de fé. Mas isto é da alma, não é da pessoa não. A pessoa vai buscar isso lá na alma, se isso já está lá bem formado. Enquanto isto não está formado, enquanto isto não é assim, então a pessoa, a mente, pode ter esperança. Então esperança é uma coisa da mente, é uma coisa da personalidade. Quem ainda não sente a fé, quem ainda não vive a fé, pode ter esperança de sentir a fé um dia. Então esperança é para quem não tem fé. É para quem fica esperando alguma coisa que ainda não aconteceu. E isto que a pessoa tem esperança é de um dia ter fé. É de um dia saber que existe e saber que nada mais a abala, que nada mais a toca. Então, isto, nós temos a esperança de que isto um dia aconteça. Agora, a caridade já é uma coisa que emerge na gente à medida que a gente vai se unindo com os próprios núcleos internos. Porque a caridade, que é esta situação de nós compreendermos as coisas, de nós compreendermos os outros, de nós compreendermos a vida. Então a gente tem esta compreensão que só pode vir de dentro, e aí, mediante esta compreensão que vem deste conhecimento interno, começa a surgir a caridade. Isto é, você faz uma ação conforme a necessidade real do outro, ou da vida, ou das coisas. Então, uma pessoa que tem caridade é aquela pessoa que faz uma ação que cumpre a sua parte dentro de uma necessidade real do outro, do outro. Mas isso só pode acontecer, só pode vir quando há um conhecimento. Conhecimento que é fruto da própria união com o ser interno. E aí vem também um conhecimento do outro e, portanto, a caridade, a forma correta de tratá-lo. Como ele precisa, como ele necessita. E como isto diz respeito a você ser como o outro precisa, você fazer o que o outro precisa, você ter esse sentido no qual você não está mais ali envolvido, mas é tudo em função do que não é você. Então, esta palavra caridade tomou uma conotação
dentro das possibilidades das pessoas mentais compreenderem. Mas é na medida que a gente vai conhecendo a si mesma que vai desenvolvendo realmente esta caridade. E quando é que uma pessoa deixa de ficar à mercê da lei do karma? A pessoa está se referindo ao karma material, não é? Esse karma humano. Nós vamos saindo desta lei do karma material à medida que vamos cumprindo integralmente, incondicionalmente, todas as nossas tarefas através da entrega, da fé e da devoção ao único. Então, é uma conjuntura de situações na vida. Você está entregue, você tem fé, você tem devoção ao divino, você cumpre as suas tarefas incondicionalmente, sem estar impondo condição alguma, sem esperar nada, sem esperar retorno, sem esperar sucesso, sem perguntar se você gosta, se você está se sentindo bem, se você está... Enfim, é uma situação em que você está trabalhando a entrega, está trabalhando a fé. E nisto você vai se harmonizando com leis da evolução superior. Porque a lei do karma material, este karma humano, é uma lei evolutiva, mas não é uma lei evolutiva superior. Então é na medida que você vai cumprindo isto tudo, que você vai se conectando com as leis da evolução superior. E isto que nós chamamos de karma aqui, na evolução superior, é uma lei, só que de outro jeito. É uma lei de harmonia, é uma lei de muita sabedoria. Então aqui nós estamos na lei kármica material. Quando isto evolui, nós entramos numa lei de harmonia, que é um desenvolvimento desta lei, que é um aspecto superior desta lei. Agora, nós só começamos a fazer essa transição, isto é, começamos a passar desta lei do karma material para esta lei superior, quando nossa consciência monádica começa a despertar. Enquanto nós vivemos na consciência da personalidade, ou enquanto nós vivemos na consciência da alma, karma material existe. Em diferentes graus, mas existe. É quando nós começamos a entrar na consciência da mônada, quando começamos a entrar na nossa consciência no plano monádico, no plano divino, é aí que começam a mudar as leis e que começa a haver a liberação da lei kármica. Isto vai acontecendo gradualmente à medida que se vive de uma forma mais consciente. Quando se vai fazendo esta transição da lei do karma material para a lei superior, nós vamos encontrando várias leis superiores ou várias leis intermediárias e que estão acima já da lei do karma material, como por exemplo a lei do serviço, a lei do sacrifício, a lei da compreensão dos destinos, a lei da consagração. Lei da consagração quer dizer você consagrar a sua vida a uma coisa superior. Então isto é um trabalho. A lei da economia da energia, você saber lidar com a energia. A lei da harmonia. Então, isto é um caminho, isto é uma gradação. No glossário esotérico, sob o verbete leis, a pessoa pode encontrar isto mais detalhadamente. Ou então naquele livro A Trajetória do Fogo, onde tem todas as leis materiais e depois vem as leis da evolução superior. Qual a relação entre o karma material e o livre-arbítrio? O karma material e o livre-arbítrio estão sim muito ligados, completamente ligados. Como você tem livre-arbítrio, você pode escolher, você vai construindo o seu karma. Se à medida que vai usando o livre-arbítrio, você vai criando karma. Então, segundo a tua escolha, será o karma que você criou. E você vai desenvolvendo a capacidade de escolher, você vai aperfeiçoando as suas escolhas,
quando sente o reflexo kármico das tuas escolhas. Isso é um processo longo, sabe? Então você vai escolhendo, vai fazendo o que você escolhe, vai criando karma. E aí quando você cria karma, você sente que você criou alguma coisa, que você ficou enquadrado em alguma coisa. Você ficou dentro de uma estrutura que você mesmo criou, com as suas escolhas. E aí você vai conhecendo uma coisa e outra. E aí vai aprendendo a lidar com o karma, vai aprendendo a escolher. Mas isto é um nível de personalidade. Isto é um nível mental e é um nível de personalidade. Com a experiência se vai saindo desses níveis, com a experiência. E uma pessoa ouviu hoje de manhã um estudo no qual se falava da energia bril, e ele não teve oportunidade de perguntar lá o que era isto. A energia é uma só, a energia é única, mas esta energia assume diferentes qualidades, assume diferentes aspectos. A energia única é total, é cósmica, é uma só. As qualidades que esta energia manifesta são as diferentes formas de energia que nós conhecemos. E entre elas existe esta energia bril, que é uma qualidade da energia única que se manifesta de uma forma que nós possamos compreender. Porque a energia única nos trabalha a todo tempo. Mas nós não podemos trabalhar com energia única sem termos um relacionamento com ela, sem estarmos mais preparados. Então, essas várias qualidades da energia única vão nos chegando, vamos conhecendo, vão nos ensinando e a gente vai trabalhando. E a energia bril é esta qualidade da energia única que tem poder curativo para nós, aqui neste corpo celeste. Porque a energia bril apresenta qualidades diferentes em cada corpo celeste, que na Terra ela pode se manifestar como energia curativa. E que nesta mesma Terra ela pode se manifestar como luz, como iluminação, porém nos níveis internos, nos níveis intraterrenos. E quando ela se manifesta como iluminação, como luz na vida intraterrena, esta luz, que é a energia bril, protege, preserva. Esta luz é a proteção dessas dimensões intraterrenas. E essa energia bril também desmaterializa formas, destrói estruturas. Então não é uma energia que só constrói, como na cura. Ela também tem o poder e a capacidade para destruir formas, destruir estruturas. No Centro Aurora, que nós conhecemos do livro que foi escrito, a energia bril é bastante ativa. E no Centro Aurora, ela funciona como poder de cura e também como poder destrutivo. Todos vocês conhecem a história da explosão que houve lá uma vez, que fez o Centro Aurora conhecido externamente. Então tudo isso é energia bril, que ali está na sua manifestação ampla. E essa energia bril será mais conhecida aqui na Terra, de superfície, quando a superfície estiver mais purificada. Quando não houver tanta contaminação, tanta poluição, quando isso tudo for resolvido, quando isso tudo estiver purificado, essa atual conjuntura energética vai ser muito impregnada pela energia bril e esta energia vai ser muito mais conhecida, muito mais próxima de todos nós. Por enquanto, nós podemos estar nos relacionando com esta energia através das informações que o livro Aurora contém. Como farei para servir melhor nestes tempos caóticos? Não escolher a tarefa em que atuar,
Porque como que nós vamos saber o que é mais necessário? Por mais que a nossa mente diga, olha, isto aqui é mais necessário, a mente não sabe nada. Porque a mente não conhece o total da necessidade. A mente não chega a conhecer nem a própria necessidade, que dirá a necessidade planetária, por exemplo. Então, não escolher a própria tarefa, aquele campo no qual a gente vai atuar. E isto, a gente vai, a uma certa altura, encontrar a tarefa daquele momento, porque nós estamos caminhando descalços e de mãos vazias, isto é, não estamos nos preservando, nos poupando, não estamos cuidando muito de nós, retendo as coisas para nós. Eu não estou buscando uma tarefa, meu próprio benefício, mas estou aberto para uma tarefa que seja realmente necessário para Deus, para o mundo, para a humanidade, não para mim. Isto é caminhar descalço e de mãos vazias. Não importa quem me passe aquela tarefa, se eu gosto dele, se eu não gosto, se me passou com jeito, se me passou de mau jeito. Quer dizer, eu tenho que estar descalço e de mãos vazias. Se os nossos olhos são sinceros, isto é, se a gente vê realmente aquilo que está lá e nem fica vendo o que quer ver, porque isso são olhos hipócritas. Fico olhando para ela e fico vendo a minha ideia sobre ela. Estes são olhos hipócritas. Eu tenho que ter olhos sinceros. Tenho que estar com os olhos dispostos a ver o que eles tiverem que ver, não o que eu quero ver. E o olho da gente tem que estar sincero, para que você possa ver claramente qual é o campo de serviço e qual é a tarefa. E aí, quando você fez tudo isso, quando você olhou sinceramente e viu o campo da tarefa, ao mesmo tempo que você vê tudo isso, que você compreende a tarefa, ao mesmo tempo você encontra tudo o que você precisa para cumprir aquela tarefa, as ferramentas para o cumprimento do serviço. Na medida que você vê a tarefa, que você se identifica com aquela tarefa, imediatamente estão ali todos os meios para ela ser executada. Então, nesta linha, você vai servir nesses tempos de caos como deve servir, naquilo que for necessário. Aí não vai haver dúvida, porque aí existe um plano muito perfeito e o que cabe a nós fazer não cabe a mais ninguém. Então isto tudo é muito bem distribuído. Ou seria distribuído ainda melhor se cada pessoa chamada atendesse ao chamado. Aí seria ainda melhor distribuído. Mas como a maioria não responde, ou responde à sua maneira, ou discute, ou se nega, então esta distribuição não é tão perfeita como poderia ser. Porque nisso de um não querer, o outro fazer pela metade, o outro fazer de má vontade, o outro fazer em conflito, isso tudo vai sobrando para aqueles que são sinceros, para aqueles que são autênticos e para aqueles que estão ali incondicionalmente. Isto vai ter que ser feito. Então isto vai sendo distribuído. E isto tem o seu lado muito positivo, porque alguém que tinha um determinado potencial e uma determinada capacidade acaba recebendo a tarefa do outro também, porque o outro não assumiu. Isto vai fazer com que a tua capacidade aumente. Isto vai fazer com que o teu potencial desconhecido se revele. Então parece uma coisa incômoda que você tenha que cumprir o que o outro não cumpre. Parece muito incômodo, mas isto é o maior bem que te possa acontecer. Porque se o outro estivesse cumprindo, você ia desenvolver aquilo que estava previsto. E fazendo a parte do outro, você vai desenvolver muito além do que era previsto. Então, nenhum de nós faz favor de suprir o que o outro não está fazendo. Ninguém faz favor. Pelo contrário, quem está fazendo isso está ganhando muito. O
que não estaria ganhando se estivesse fazendo a sua parte, se o outro estivesse fazendo a dele. Está claro isto? Isto é bom que fique claro, porque é muito comum que a gente fique fazendo as coisas que cabem aos outros. E aí a gente começa a fazer de vítima, começa a se mostrar, começa a demonstrar que está fazendo demais. Isto é uma ignorância, porque se você está fazendo demais, melhor para você. Estas coisas não estão na lei da Terra. Essas coisas são outras leis. Isso está na lei da manifestação, isso está nas leis superiores, não está na lei aqui não.